Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio de Paleotuga, onde hoje vou dar a minha opinião e analisar dois trailers de dois projetos que envolvem animais pré-históricos, nomeadamente o jogo Prehistoric Kingdom e o documentário da Apple TV Plus, Prehistoric Planet, narrado pelo David Attenborough. There are many ways to describe life on this planet. Some creatures could be called magnificent, or monstrous. Perhaps misunderstood. But only a few creatures who roam this earth could be called all three. Explore the coastlines where giants roam. The deserts where danger rules. And ice worlds where survival is everything. Join us for a story you've never heard, on a scale you've never witnessed. Unknown, unexplained, unbelievable, until now. Não vou negar, a primeira vez que vi este trailer eu fiquei muito emocionado, porque desde o tempo dos dinossauros, assim como o tempo das feras, o tempo dos monstros e Caminhando com o Homem das Cavernas, que nós não temos assim um documentário sobre vida pré-histórica, digamos, com este nível de orçamento, mas também de cinematografia. Já para não falar dos efeitos especiais que estão a ser utilizados, do qual nota-se mesmo que o Jon Favreau teve grande papel na realização deste documentário, pois ele foi o produtor deste último reboot do Rei Leão, o que até explica muito. Mas sim, vamos então analisar as espécies que aparecem neste trailer. Parece mesmo realista. Nós basicamente estamos a olhar para um Quianjossauro, mas também conhecido como Pinóquio Rex, por causa do seu focinho extremamente alongado. Sabemos que viveram mesmo no final do período Cretáceo, há 68, 66 milhões de anos, e eram nativos da Ásia. Nota-se que pertence à família dos Alioramus, porque possui 5 chifres na cabeça. Se repararem, no início do focinho tem 3 e depois, por cima dos olhos, tem 2, o que é muito comum nos tiranossauros, pois estas estruturas eram provavelmente usadas como forma de reconhecer a própria espécie. Muito bem, pelo que estou a ver, isto é um tipo de Asdardíqueo. Os Asdardíqueos eram basicamente pterossauros de grande porte, sendo que alguns deles eram do tamanho de pequenas avionetas no que toca à envergadura. E pelo tamanho da crista, eu suspeito que isto possa ser um Atsgopteryx. Isto porque outros dinossauros que aparecem mais à frente no trailer parecem-me dar a confirmação que vamos ter uma parte do documentário que vai explorar a ilha de Hatzeg, que é hoje a Roménia. Há 66 milhões de anos, esta ilha tinha uma variedade específica de animais, nomeadamente saurópodes anões, mas também tipos de rabodontídeos, que são um grupo de hadrossauros que até há pouco tempo pensava-se que eram descendentes dos iguanodontídeos, mas que, ao que parece, não eram. Basicamente, esta ilha, quem dominava eram os pterossauros, nomeadamente o Oxygopteryx. E com aquele bico enorme,
ele podia literalmente apunhalar ou engolir inteiro algumas destas criaturas. Pelo que, sim, nesta terra, quem dominava eram estes dragões do Mesozoico. Esta também foi outra criatura que causou muito furor na internet, que é, na verdade, um tipo de dromeossauro, mas pode muito bem, possivelmente, ser um Velociraptor. Se vocês repararem, a cabeça deste animal, as penas, o detalhe até da garra que tem, as estrias e até parece que alguma poeira, as escamas, está espetáculo. Parece mesmo um animal a sério. E se vocês repararem, até a zona dos olhos, com aquele tipo de sobrancelha, dá a ideia de que estes animais eram basicamente águias ou falcões terrestres. Ao contrário do que os filmes da saga do Parque Jurássico / Mundo Jurássico deram a entender, os Velociraptors não eram literalmente do tamanho de pessoas. Na verdade, eles eram basicamente do tamanho de um peru, em termos de altura, mas podiam atingir 2 metros de comprimento e pesar entre 8 e 10 quilos. Mesmo assim, eram predadores bastante eficazes no que toca a capturar as suas presas. De facto, um dos fósseis mais reconhecidos de todo o mundo chama-se Os Dinossauros a Lutar, ou The Dueling Dinosaurs, que foi descoberto na Mongólia e que mostra um Protoceratopo e um Velociraptor que morreram a meio de um combate. O Protoceratopo está a morder um dos braços do predador, enquanto que o dromeossauro está literalmente a enfiar a garra na barriga ou na região do pescoço do herbívoro. Mas esta cena, de certa forma, também me deixou muito entusiasmado, que é o facto deles incluírem um Tiranossauro Rex a nadar. Algo que literalmente nunca foi incorporado em nenhum documentário que envolva dinossauros, sem ser o espinossauro, devido a eventos recentes. Mas sim, esta cena aposto que vai ser muito interessante, mas ao mesmo tempo estou a ver que se calhar vai acontecer alguma coisa, porque se vocês conhecem bem o Mesozoico, vocês sabem que os mares desta época literalmente não eram dos mais seguros para nadar. Nesta cena podemos ver um pequeno grupo de nodossauros a caminhar no meio da floresta. E digo que são nodossauros porquê? Porque apesar de serem membros da família dos anquilossauros, vocês reparam que eles não possuem as famosas bolas de osso maciço no fim da cauda. Na verdade, os nodossauros apostavam mais na defesa da parte da frente. Daí que eles possuem espinhos ou escamas mais pontiagudas na zona dos ombros e do pescoço destes animais. Se isto for a ilha de Atseg, isto pode muito provavelmente ser um Strutiossauro, que foi um dos últimos nodossauros que existiram no planeta antes da extinção em massa. Entretanto, o Velociraptor caminha lentamente ao lado de 3 tiranossauros que estão a dormir. Se vocês repararem, até o próprio padrão de manchas, assim um pouco mais disfarçadas, ajuda a camuflar perante o ambiente desértico. Se a minha suspeita estiver correta, isto muito provavelmente pode ser um Tarbossauro. O Tarbossauro era basicamente o Tiranossauro Rex da Ásia, só que era mais elegante e ligeiramente mais pequeno. E um detalhe que admiro muito deles terem incluído neste documentário é o facto de que, apesar do Tarbossauro e o Tiranossauro Rex aparecerem à primeira vista como que são cobertos de escamas, se vocês analisarem muito bem, pelo dorso ou até pela região superior do pescoço, vocês notam ali umas pequenas penas espalhadas pelo corpo. Basicamente como se fosse a pele de um elefante, de um hipopótamo ou de um rinoceronte atual. E aqui nesta parte que anuncia que este documentário vai durar 5 dias, em específico, podemos ver uma grande colónia de pterossauros. Agora, estou com dúvidas se tratam de pterodactiloides ou se são asdarquidios. Porque estes últimos foram basicamente o grupo de pterossauros mais bem sucedido do Cretáceo. Se bem que nós ainda podíamos encontrar pterodactiloides pelo resto do mundo, só que não eram tão numerosos ou não atingiam proporções tão imensas como estes asdarquidios. Mas outra surpresa que me espantou foi o facto de eles incluírem esta espécie específica de ornitomimo, o Deinocheiro. O Deinocheiro era basicamente o maior membro desta família. Podia atingir 11 metros de comprimento,
4 metros de altura e sabemos que tinha o corpo coberto de penas. Mas curiosamente, esta espécie foi um grande mistério para a ciência durante mais de meio século, porque basicamente até há pouco tempo só tínhamos os braços deste animal. E grande parte desse problema deve-se basicamente ao mercado negro de fósseis que é muito comum na Mongólia e na China. Foi então que, um dia, uma equipa de especialistas conseguiu, de um colecionador privado, analisar um esqueleto completo de Dinocairo. E isso ajudou muito a dar a ideia de quão estranho é este animal. Acredita-se que se tratava de um omnívoro, alimentando-se de algas, plantas, mas também de peixes. E, em termos anatómicos, ele é muito semelhante, ou faz lembrar, de certa forma, um pteresinossauro, se bem que este está mais próximo do Tiranossauro Rex. Depois vocês podem ver esta imagem de dois saurópodes a caminhar à beira-mar. Se isto for o episódio em que mostra a ilha de Hatseg, em princípio tenho duas suspeitas de que dinossauros podem ser estes. Estes podem ser ou Paluditita ou Magyarosaurus, que eram duas espécies de saurópodes anões que eram endémicas desta ilha. No mínimo posso dizer que o detalhe está a espetáculo. Vocês conseguem ver neste plano aproximado literalmente cada escama do corpo deste magnífica criatura. Nesta imagem vocês podem ver um grupo de pterossauros, nomeadamente algum tipo de asárquios, a consumir uma carcaça de dinossauro. Agora é assim, eu não sei especificamente que tipo de asárquio se trata, porque tenho suspeitas que isto possa ser Madagascar, mas também possa ser a Mongólia. Pelo que temos que esperar até ao dia 23 de maio para descobrir que espécie específica de pterossauro é esta. Nestes 2 segundos, nós estamos perante uma espécie de ornitópode de grande porte, provavelmente um Olorotitã, que era um tipo de hadrossauro endémico onde hoje é a Rússia. Se vocês repararem, as escamas estão muito bem detalhadas e a própria crista é muito mais colorida do que o resto do corpo, porque estas estruturas eram basicamente forma dos animais poderem reconhecer membros da sua própria espécie. Pessoalmente, a única crítica que tenho é o olho. Agora é assim, temos de ter a ideia de que os dinossauros não são como os mamíferos atuais. E é um detalhe que até vou discutir mais à frente lá no Prehistoric Kingdom, mas o olho deste animal não apresenta o famoso olho de herbívoro que nós vemos hoje em dia. Porque, não sei se vocês repararam, mas os olhos das cabras, assim como muitos mamíferos herbívoros, têm uma pupila que é quadrada ou mais arredondada nas pontas. Isto porque ajuda o animal, enquanto ele deixa a cabeça, o olho mantém-se estável e eles conseguem ver, basicamente, se há predadores a aproximar-se. Mesmo assim, adoro este modelo, está muito bem renderizado, pelo que sim. Continuemos. Na cena seguinte, vocês podem ver uma perseguição no meio de uma tempestade de neve, o que me dá a suspeitar que nós estamos perante a formação de Prince Creek, que é no Alasca e que conta com algumas espécies de dinossauros que viveram no Círculo Polar Ártico. Isto porque, apesar do período Cretáceo ser mais quente no que toca às temperaturas globais, o Círculo Polar Ártico ainda poderia sofrer de vez em quando períodos de grande escuridão ou de temperaturas mais baixas. Neste caso, nós estamos perante duas espécies que existiram naquela formação, que provavelmente devem ser Nanoxaurus e Pachyrhinosaurus perotorum. Se vocês repararem, estes tiranossauros até são relativamente pequenos comparados com os Pachyrhinosaurus perotorum. O Nanoxauro era basicamente o lobo do Ártico daquela região. Tinha apenas 6 metros de comprimento e quase 2 metros de altura. Basicamente metade do tamanho de um Tiranossauro Rex adulto. Isto porque, como os recursos eram bastante limitados, os tiranossauros deste habitat não puderam crescer como os seus parentes que viviam mais a sul. E a razão por que eu estou a especificar o tipo de Pachyrhinosauro é porque esta espécie de Pachyrhinosauro foi descoberta especificamente nesta região da América do Norte.
O corpo destes animais, apesar de ter grande parte coberta de escamas, vocês reparam que na região do dorso e na cauda eles possuem espécies de espinhos semelhantes a um porco-espinho, mas que provavelmente são vestígios de penas, porque sabemos de fósseis muito bem preservados de Psittacossauro, que era um tipo de ceratopsiano primitivo que vivia na Ásia, que eles tinham estas estruturas na cauda. Pelo que não é de suspeitar que espécies mais tardias, como o Styracosauro, o Nasutoceratopo e o próprio Paquirinossauro, poderiam ter algum tipo de estrutura semelhante a penas espalhada pelo corpo. Ora, esta imagem já é muito popular no que toca ao furor que causou no Twitter, basicamente, em que mostra este grupo de saurópodes, do qual ainda não sabemos o nome da espécie, se bem que eu suspeito que possa ser Alamossauro, que foi um dos últimos titanossauros que existiu no nosso planeta e foi um dos maiores animais que caminhou na Terra. Tinha aproximadamente 25-27 metros de comprimento e viveu ao lado, supostamente, do Tiranossauro Rex. Se bem que este predador devia estar mais adaptado para presas mais aproximadas ao seu tamanho do que propriamente a um titanossauro de quase 30 toneladas. Mas então porquê é que aparecem estes sacos de ar ao longo do pescoço? Bem, porque os dinossauros, basicamente, para atingir estes tamanhos colossais, eles tiveram que ganhar muito espaço dentro dos ossos. Os dinossauros, tal como as aves, possuem ossos ocos. Isto ajuda os seus organismos a tornarem-se mais adequados para suportar tais dimensões. E no caso dos saurópodes, eles tinham muito espaço, digamos, livre nos pescoços. E muitos paleontólogos suspeitam que os próprios pescoços destes animais gigantescos deviam possuir estruturas do qual ajudava o animal a tornar-se mais interessante perante outros membros da espécie, pois temos que perceber que os saurópodes não são como as girafas. Uma girafa, tal como nós seres humanos, tem apenas 7 vértebras. Já os saurópodes podiam ter mais de 20 no pescoço. Com todas estas vértebras, não é de admirar que algumas espécies poderiam usar os seus pescoços para transmitir mensagens de ameaça ou até mesmo estruturas que, neste caso, apesar de serem especulativas, poderiam existir nestes animais. E outro detalhe que eu acho bastante interessante e que apoio muito o documentário estar a demonstrar é o facto de que os saurópodes têm aquela popularidade ou aquela ideia estereótipo de que são gigantes gentis. Isso é puramente mentira, porque se vocês olharem para os animais de hoje, vocês reparam que muitos dos mais perigosos do mundo são herbívoros. Credo, o animal mais perigoso do continente africano é um herbívoro, o hipopótamo. Os elefantes também são muito perigosos, assim como os rinocerontes, os búfalos, as zebras, por exemplo. Até mesmo as capivaras podem ser muito perigosas, apesar de terem a ideia de que são animais tipo hippies da natureza, as capivaras podem transmitir doenças e a própria dentada delas é capaz de causar grandes danos no que toca ao braço ou à perna de alguém. Isto tudo vai ao encontro desta imagem do vídeo, que mostra os dois saurópodes machos em redor da manada inteira a levantarem-se, apoiando-se mutuamente, e um deles acaba por morder o pescoço do seu rival. Isto até faz algum sentido, porque os saurópodes, apesar de terem bocas relativamente pequenas, provavelmente deviam ser muito musculadas. E com aqueles dentes em forma de agulha, provavelmente uma dentada deste animal de grandes dimensões ia doer bastante. Outro animal que também era muito comum na Prince Creek Formation era o Edmontossauro. Mas este tipo de Edmontossauro era mais pequeno do que os seus parentes que viviam mais a sul. Os paleontólogos, na altura, designaram esta espécie de hadrossaurídeo como o Grunaluk cuipicensis. Mas análises recentes aos ossos provam que este animal estava incluído no género Edmontosaurus, daí que rebatizaram-no para Edmontosaurus cuipicensis. Claro que isto não seria um documentário do Mesozoico sem incluir as outras criaturas que conviveram ao lado dos gigantes, nomeadamente os répteis marinhos. Neste trailer podemos ver duas espécies destas criaturas, nomeadamente um tipo de plesiosauro e um tipo de mosasauro. No que toca aos efeitos visuais, nota-se que
se calhar não são tão consistentes quanto os que são filmados em terra, porque filmar debaixo d'água implica outro tipo de regras e princípios da física, como por exemplo a refração da luz, mas também a própria qualidade da água, se estiver turva ou mais límpida, por assim dizer, que pode afetar a maneira como o computador pode processar a imagem e a renderização. Mas este documentário demonstra, pelo menos no lado dos plesiosauros, um comportamento que se calhar nunca foi muito explorado, que é o facto destes animais terem exibido padrões parentais perante as suas crias. E no que toca aos mosassauros, demonstra literalmente violência intraspecífica. Isto porque temos provas de que algumas espécies de mosassauros consumiam membros da própria espécie. Por exemplo, temos fósseis de tilossauro e de mosassauro que apresentam marcas de dentes provocadas por outros mosassauros de porte semelhante ou superior. E a própria maneira de como o animal está representado em termos de cor também é cientificamente correto, porque eles apresentam um dorso mais escuro e uma barriga mais clara, que é um exemplo bastante comum em animais marinhos, pois o topo ajuda a camuflar perante um animal que vê ao deinocairo para o fundo, enquanto que a barriga ou o ventre mais claro ajuda-o a confundir com a água que está mais clarificada pela luz do sol. Agora, isto sim foi uma das maiores surpresas que eu vi no trailer. A inclusão do touro carnívoro da Argentina, o Carnotauro. O Carnotauro é um dinossauro bastante peculiar. Trata-se de um tipo de abelisauro, que é basicamente um terópode, só que com um tipo de morfologia bastante específico. Se vocês repararem mais à frente nesta cena, o Carnotauro exibe braços que são ainda mais pequenos do que os do Tiranossauro Rex, o que dá a ideia de que eram mais vestigiais do que no próprio T-Rex. Mas ele apresenta uma coisa engraçada, que é o facto de que este animal aqui, que provavelmente deve ser um macho da espécie, ele abre os braços e revela cores vivas no interior deles. Ou seja, isto reforça uma teoria que eu já tinha ouvido há alguns anos atrás, que como a mobilidade destes braços era bastante reduzida, literalmente só podiam abrir de trás para a frente, e o pulso girava um pouco, por assim dizer, muitos paleontólogos suspeitam que os carnotauros podiam usar estes braços para ajudar no que toca a impressionar parceiras. Porque nós temos que ter em conta que os dinossauros, assim como as aves, eram capazes de ver no espectro ultravioleta. Pelo que o que nós vemos, para eles, deviam ser cores que mal podemos imaginar. No que toca ao modelo em si, que mais posso dizer, está bastante realista, está cientificamente correto. No que toca, por exemplo, às próprias escamas, a estrutura do crânio também está adequada, os próprios cornos do Carnotauro também não estão muito exagerados e, de facto, estas estruturas também são muito peculiares porque, literalmente, nenhum outro predador em toda a história da vida na Terra desenvolveu tal tipo de estrutura. E já li várias teorias sobre o uso destes cornos e aviso já, eles não usavam estes cornos para degolar as presas ou para as magoar. Eles eram literalmente demasiado frágeis para isso. O que provavelmente eles deviam fazer era, por exemplo, encostarem as cabeças e depois eles iam fazendo força de um lado para o outro até que um dos animais ia ceder perante a força do adversário. Mas apesar disto ser um documentário sobre dinossauros, também vamos explorar as criaturas que viveram ao lado dos dinossauros. Já vos falei dos répteis marinhos, como é o caso do mosasauro e dos plesiosauros. Mas esta criatura que vocês estão a ver, que está a engolir um dinossauro, está-me a dar grandes suspeitas que também vamos explorar Madagascar no final do período Cretáceo. Isto porque, tal como o exemplo da ilha de Hatseg, Madagascar já estava isolada do resto do mundo há já vários milhões de anos. E, como vocês podem suspeitar, a vida lá ficou muito diferente no que toca ao seu redor. E esta é uma das criaturas mais interessantes. Este é supostamente o Beelzebufo, o maior sapo que alguma vez existiu na Terra. Era tão grande que literalmente podia ser do tamanho de um prato. E o seu porte enorme significa que este sapo podia literalmente comer dinossauros recém-nascidos ou outras criaturas. De facto,
Este para mim é uma das partes mais realistas de todo o trailer. Porque literalmente parece mesmo que estamos a ver um sapo verdadeiro a engolir um dinossauro. E se vocês repararem, ele expande a língua, que depois desce, cola-se à pele do animal e depois ele vai recolhê-la. E um detalhe curioso é que os sapos, assim como as rãs, precisam de fechar os olhos para conseguir engolir. Isto porque literalmente os olhos descem da cavidade craniana e ajudam a empurrar a presa para o estômago. Perto do final do trailer podemos ver uma grande manada mista de vários dinossauros, nomeadamente ornitópodes, saurópodes e alvarezsaurus, que estão entre os terópodes mais pequenos que há conhecimento e são dos poucos dinossauros do qual temos a certeza que eram essencialmente insetívoros. E, em termos ecológicos, até faz algum sentido. Basicamente, esta cena provavelmente vai decorrer os animais de grande porte estão a caminhar pelo meio do deserto ou pelo meio de uma floresta e estes animais aproveitam as pegadas deixadas por estes animais e o peso destes gigantes faz com que alguns insetos ou invertebrados saiam do subsolo e eles aproveitem para ter uma refeição de graça. No final, o Tiranossauro Rex aparece a levantar-se e ao lado de uma carcaça de Triceratopo. Entretanto, ele provoca uma vocalização. Atenção ao que estou a dizer, vocalização e não rugido. Porque os dinossauros não eram capazes de rugir, porque eles não tinham o mesmo tipo de anatomia que nós temos. Nós, mamíferos, temos cordas vocais, mas os dinossauros não tinham. Em princípio, devia ser algo semelhante à das aves, mas também essa estrutura pode não ter aparecido em todo tipo de dinossauros. Mas mesmo assim, é mais cientificamente correto dizer que, em vez de rugir, eles faziam vocalizações que provavelmente consistiam em inalar ar e depois, ao expirar, eles prendiam no esófago ou em certas partes da traqueia e, com a boca fechada, provocavam vocalizações. Ou expiravam com a boca aberta, mas o volume de ar que saía ou as vibrações que causava na traqueia ou no esófago faziam algo semelhante a um silvar, um chilrear ou quase como se fosse um rugido. Mas atenção, estou a dizer rugido entre aspas. E um aspecto que eu estou muito contente por ver neste documentário é o facto de eles representarem os dinossauros e estas outras criaturas do Mesozoico como animais e não como monstros de cinema, como muita gente, por causa dos filmes não só do Parque Jurássico, mas também outros. Não vou negar uma coisa, a violência é algo que é bastante comum na natureza, mas isso não quer dizer que seja tudo o que acontece na natureza. Porque os animais também precisam de dormir, mas eles também podem brincar, podem literalmente não querer fazer nada, andar, patrulhar território, encontrar o amor, ter crias, ou literalmente andar por aí a apreciar a paisagem. Outro detalhe que eu estou muito ansioso por ver neste documentário é a ontogenia. A ontogenia é basicamente o estudo de como os organismos envelhecem e alteram-se ao longo do seu ciclo de vida. Isto porque nesta imagem podemos ver um triceratopo com alguns meses de idade. E se vocês repararem, ele não é exatamente uma cópia dos pais, pois até há algum tempo pensava-se que os dinossauros quando nasciam eram basicamente cópias dos progenitores, como é o caso de muitos répteis. Mas, através de fósseis descobertos na América do Norte e assim como em outros locais do mundo, sabemos que os dinossauros, assim como as aves, sofriam grandes alterações morfológicas ao longo do seu crescimento. E aqui podemos ver que no caso do Triceratopo, eles tinham uma cara em que os chifres eram muito mais pequenos do que os adultos, quase que nem aparecem, se vocês verem, eles estão só a começar a aparecer. A borda da gola em redor do seu pescoço possui umas escamas triangulares que desapareciam ou ficavam mais arredondadas quando adultos. E claro, os olhos eram maiores e a cara era, digamos, desproporcional em relação ao tamanho da gola que envolve a parte do pescoço. Em termos de conclusão, posso dizer que este documentário vai ser extraordinário e que, como disse no início, é exatamente o tipo de documentário para quem
aprecia dinossauros e outras criaturas pré-históricas que estamos a precisar neste momento. Pois não me lembro de ver algo tão bonito em termos de cinematografia, mas também em termos de efeitos visuais e, claro, orçamento. E nós estamos urgentemente a precisar de mais documentários assim, porque a paleontologia, assim como a ciência, é um ramo que está sempre a mudar. Pelo que sabe-se lá se daqui a 20 anos muito do que está apresentado aqui já não é cientificamente correto. Prehistoric Planet estreia dia 23 de maio na Apple TV e mesmo que não tenham uma subscrição neste serviço de streaming, podem usar o período experimental de 7 dias, pelo que o documentário, como só tem 5 episódios, vocês podem ter esses 2 dias extra para renovar ou até mesmo cancelar. Mas mesmo assim, se isso acontecer, vai mostrar que as audiências apreciam mesmo programas de natureza sobre animais extintos que demonstram-nos como animais a sério e não monstros de cinema, e que pode ser que num futuro próximo tenhamos uma segunda temporada. E se o tivermos, gostava muito que eles pudessem explorar mais períodos da história da Terra, como o Jurássico, assim como também o Cenozoico, por assim dizer. E se algum dia eles incluírem a Lourinhã, eu de certeza que vou meter vídeo em breve a analisar isto. E agora vamos para a segunda análise deste vídeo, o jogo Prehistoric Kingdom. The time has finally arrived. A second chance for the magnificent creatures time passed by. A zoological world of opportunity in the palm of your hands. This is a place where the past meets the present, filled to the brim with animals your eyes wouldn't believe. We've resurrected an array of extinct species that are not only alive, but thriving. In time, you'll be building enclosures that are so astounding, the guests will feel like they've stepped into another world. We've already scouted a number of locations to continue construction, but where we build is up to you. Whether it's an attraction or an amenity, our assortment of modules will allow you to create functional and highly customizable guest facilities that speak to your inner architect. For the animals, remember you're building a sanctuary, their home. You'll need to feed them, care for them, and above all else, keep them safe. It's not an easy job or a clean one, but it's the least we can do to show the world that these aren't monsters. Show the world what they truly are, and they'll come running. These are nature's greatest creations. This is your park. This is Prehistoric Kingdom. Prehistoric Kingdom é um jogo que eu já sigo desde há muito tempo. O projeto iniciou-se em 2014 como que uma sequela do famoso Jurassic Park Operation Genesis, um jogo que eu também já tive a chance de experimentar quando eu era mais novo e que fará sempre parte da minha nostalgia. O jogo irá ser lançado em Early Access na Steam e na Epic Games Store no dia 27 de abril e contará com a presença de 23 animais e teremos como acompanhante na nossa viagem o naturalista Nigel Marven, que também foi um dos heróis da minha infância, assim como aposto muita gente, devido a programas como o Parque Pré-Histórico e aqueles especiais do tempo dos dinossauros. Neste trailer tivemos a confirmação dos últimos 3 animais, nomeadamente o Argentinossauro, que é só um dos maiores, se não o maior animal terrestre que já pisou no nosso planeta,
o Driossauro, um pequeno ornitópodo do período Jurássico, e um Carcharodontossauro da América do Norte, o Acrocantossauro, que foi uma completa surpresa para todos. Este jogo vai conter também mamíferos pré-históricos, do qual, no Early Access, vamos ter apenas 3. O mamuto lanudo, mamutos primigénios, o rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquus e, claro, o tigre-dente de sabre, Smilodon fatalis, mas também o Smilodon populator da América do Sul, que ainda era maior. Entretanto, outras espécies de mamíferos pré-históricos vão ser adicionadas, como hienodontes, bisontes gigantes, preguiças gigantes, Paraceratério barra rinoceronte girafa e antelodontes como o Deodonte. Sem surpresa, os dinossauros vão ser a espécie que terá mais variedade, por assim dizer. Não só em termos de tamanhos e formas, mas também de espécies e subespécies, por assim dizer. Por exemplo, o paquirinossauro vai ter 3 espécies diferentes e cada uma delas terá um tamanho diferente. Por exemplo, a maior delas vai ser o Paquirinossauros canadensis. Depois teremos o Paquirinossauros lacostae, que é ligeiramente mais pequeno e que até tem uma ornamentação diferente na gola em redor do pescoço, mas também no que toca à cara e à própria bossa nasal. E por fim teremos o Paquirinossauro perotorum, que foi a espécie que habitava mais a norte e que a equipa do jogo até decidiu incluir um grande revestimento de penas em redor do animal, dando-lhe um aspecto semelhante ao de um boi almiscarado. As espécies do Early Access vão ser Acrocantossaurus, Argentinossauros, Brachiosaurus, Camarasaurus, Dinocairus, Driosaurus, Edmontosaurus, Iguanodon, Lambiossauro, Nasutoceratops, Paquirinossauros, Parasaurolophus, Protoceratops, Psittacosaurus, Styracosaurus, Torvosaurus, Triceratops, Tyrannosaurus, Mamutus, Silodonta, Smilodon, Microraptor e Archaeopteryx. E por fim, um dos detalhes que eu estou muito ansioso por ver neste jogo é o facto de eles incorporarem espécies portuguesas de dinossauros, como o Torvossauro gournei, que foi descoberto na Lourinhã, assim como o Miragaia longicolum, o Alossauro europeus, Stegosaurus stenops e Ceratosaurus nasicornis. O que posso dizer, basicamente, é que este jogo vai ser muito importante para quem gosta muito de criaturas pré-históricas e também gosta de simuladores de negócios ou de jardins zoológicos, como era no caso do Zoo Tycoon. Pelo que sim, aproveitem bem e experimentem este jogo, porque acho que vai valer muito bem a pena. E assim termina mais um vídeo de análise do Poliotuga. Espero que tenham gostado e, claro, não deixem de subscrever, deixar um comentário ou meterem um gosto. Eu sou o Poliotuga e até uma próxima.